Abra sua Bíblia no Salmo de número 12. Salmo de número 12. O Salmo tem 8 versículos, nós vamos lê-lo por inteiro. Eu chamo a sua atenção para este Salmo, para a gente pensar sobre o tema, o uso das palavras. O uso das palavras. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada, num forno 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Esta é a palavra de Deus, amém. Você já teve problema com palavras? Já disse algo de que se arrependeu mais tarde? Você já abusou ou foi abusado pelo falar? Tiago, quando tratou da língua, em sua carta no Novo Testamento, ele colocou de uma forma que pega todos nós em flagrante. Ninguém consegue escapar. Olha o que ele disse em Tiago no capítulo 3, versos 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Quando ele diz meus irmãos, não pode ser assim, primeiro, ele constata que todos agiam assim, e que portanto não deveria ser assim. Mas o que é mais sério, o uso inadequado da língua acontecia entre irmãos, ele está dizendo. Todos nós já tivemos problemas com palavras. O nosso problema com palavras é fruto do pecado. Adiante, o mesmo Tiago, na carta, ele argumenta no capítulo 4, verso 1, dizendo assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde elas surgem? Pergunta Tiago. E geralmente guerras e contendas, irmãos, elas são, no caso aqui, levando em conta o contexto, elas são feitas com palavras, com agressões verbais. Então, de onde vêm as guerras, os abusos verbais, as agressões verbais, as contendas que há entre vocês? E aí Tiago, com uma pergunta retórica, ele responde, ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O problema com palavras não é de hoje, vem lá do Éden. A serpente, tendo usado e abusado de palavras, a serpente tentou Adão e Eva no pecado. Ambos caíram, como sabemos, de Gênesis no capítulo 3. E desde a queda, palavras têm sido usadas e abusadas. Palavras têm sido usadas tanto para abençoar, como vimos em Tiago, como para amaldiçoar. E exemplos de como isso acontece poderiam ser por nós infinitamente citados. Todos nós teríamos histórias para contar sobre como nós já fomos abusados com palavras. Palavras são ao mesmo tempo a nossa glória
e também a nossa vergonha. Como é que a gente deve usar as palavras? Como que a gente não pode ou não deve usar as palavras? É sobre palavras que o Salmo 12 está tratando. Então, o princípio que nós encontramos no Salmo é o seguinte: quanto mais nobre ou mais elevada alguma coisa for, tanto mais vulnerável à perversão tal coisa será. Ou seja, pense comigo, por exemplo, no amor. O amor está entre as qualidades mais nobres da vida, se não for a qualidade mais nobre de todas. No entanto, o que a gente vê são formas terríveis de perversão do amor. Então perceba que tanto mais elevado for a virtude, tanto mais vulnerável a perversão tal virtude será. Então nós vemos, por exemplo, as formas abusivas de amor, a perversão do amor através do abuso, equívocos sobre o que é amor. A mesma coisa acontece com palavras, irmãos, nos lábios de um iluminado poeta, por exemplo, ou na pena de um sábio escritor, ou na língua de um íntegro estadista. Palavras podem ser inspiradoras e desafiadoras. Palavras podem soerguer um povo a tempos de extraordinária grandeza, e a história está cheia de exemplos de grandes estadistas, de homens que com boas palavras trouxeram de volta às suas tropas, aos seus exércitos, ao seu povo o ânimo, o vigor e a coragem para prosseguir. Agora, nos lábios de um tirano, como por exemplo Adolf Hitler, palavras podem varrer o mundo com a destruição de uma guerra global. Portanto, palavras são ao mesmo tempo a nossa glória e a nossa vergonha. Como é que devemos usá-las? Como não usá-las? Vamos olhar para o Salmo 12 agora e aprender um pouco sobre isso. Davi, quando escreveu o Salmo 12, ele estava sendo atormentado com palavras de homens infiéis. E como nós veremos ao longo do Salmo, era enorme a devastação social causada pelo uso abusivo que os infiéis faziam das palavras. Sobre a devassa que os infiéis produziram na vida dos justos, Davi já tratou nos Salmos 10 e 11 que anteriormente a gente estudou. No Salmo 11, verso 3, nós vimos que os fundamentos estavam sendo destruídos. E a principal artilharia dos ímpios eram as suas palavras. Para resolver o nosso problema com palavras, a gente fará muito bem em observar o que Davi escreveu sobre a forma como elas foram usadas aqui no Salmo 12. Quando a gente lê o Salmo 12, nós já fizemos isso, a gente consegue destacar 3 personagens. Existe no Salmo 12 Deus, existe no Salmo 12 o ímpio ou o infiel, e existe no Salmo 12 o justo. E é interessante porque o Salmo 12 vai nos dizer como o ímpio usa suas palavras, vai dizer como o justo usa suas palavras, e vai dizer como Deus usa a palavra. A gente aprende que o justo usa palavras para comunicar. O ímpio, ele faz o oposto disso. O ímpio usa palavras para manipular. Deus usa palavras para abençoar. Então, quando nós olhamos para as formas como palavras são usadas, a gente já tira lições. Então veja, em primeiro lugar, o justo usa palavras para comunicar. Davi, no versículo 1, ele está se comunicando com Deus. Ele diz assim: salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. É óbvio que há aqui uma dose de exagero.
Parece que Davi estava vivendo a mesma síndrome de Elias quando se viu sozinho, não é? E Deus diz: não, eu tenho alguns profetas que eu mesmo cuidei de guardar. Mas nessa forma exagerada de dizer, Davi está comunicando algo interessantíssimo, coisa que eu e você passamos, experimentamos durante várias vezes na vida. Há momentos em que a gente olha ao redor, e geralmente esses momentos são os momentos em que a gente mais precisa de alguém, e a gente não encontra alguém confiável, para quem nós poderemos abrir o coração. Davi diz assim: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Pouquíssimos eram aqueles em quem se podia confiar nos dias de Davi. E pense no tamanho da responsabilidade de Davi, pense no peso sobre os ombros de Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o grande estadista e líder e pastor do seu povo. Algo de que nós devemos nos lembrar sempre é de que o rei ou o líder da nação de Israel, ele sempre acumulou no cargo também a função de pastor. Quando Jeremias fala que Deus nos daria pastores, ou daria a Israel pastores segundo o coração de Deus, ele estava falando naquele contexto imediato de líderes, de reis. Afinal, naquele tempo, naquela teocracia, o rei também era o cuidador do povo. E Davi se vê num momento em que ele não encontra ninguém entre os homens de confiança, com quem ele pudesse se comunicar. É terrível isso. Mas o que ele faz? Ele se comunica com Deus, ele ora, ele usa palavras para desabafar-se com Deus. E na oração, Davi comunicou a dor, o sofrimento, que afligiam tanto a ele, como aos fiéis sob os cuidados dele. E o que a gente descobre aqui, que é maravilhoso quando a gente pode chegar diante de Deus e falar com Deus em oração. E palavras são tão importantes para nós que próprio Paulo, pensando sobre esse texto e sobre a comunicação de Davi com Deus em oração, eu me lembrei de Paulo que diz que quando nós não sabemos como orar, quando nós não temos dificuldades para orar, não achamos palavras para orar, Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E não foi só com Deus que Davi se comunicou. O Salmo de número 12 nos mostra que Davi também falou com os justos. Davi deu ânimo aos justos. De que forma Deus falou com os justos? Ou melhor, Davi falou com os justos escrevendo o Salmo 12. O Salmo, preste bem atenção nisso, o Salmo 12 era tanto o diário de Davi, como o discurso de Davi. O Salmo 12 era o diário de Davi no sentido de que ele facilitou a comunicação de Davi com Deus. Irmãos, sempre existiu na igreja cristã o hábito de se escrever, desabafando-se em diários. Orações foram escritas, pensamentos foram colocados no papel, sentimentos. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente consegue identificar melhor, pegar melhor o fio da meada. Você pega homens como, por exemplo, Martin Lloyd-Jones e nos conta a história que no início da vida e do ministério de pregação dele, todos os sermões dele, ele tinha como hábito escrever palavra por palavra do que ele queria dizer. E ele dizia que isso facilitava ele organizar ideias e sentimentos diante de Deus. Então Davi, o Salmo 12 é um diário no sentido de que isso facilitou a comunicação dele com Deus. Quantos desabafos de Davi nós não os temos na forma de salmos? Quantos conflitos da alma de Davi nós temos escritos em salmos, diários para facilitar a comunicação com Deus? Então, se você chega num ponto da sua vida
em que você precisa falar com Deus, mas te falta palavras, você não consegue. Você já tentou sentar-se com papel e caneta e escrever e colocar no papel aquilo que você precisa destravar do coração e dizer: Deus, eis aqui minha alma. O salmo era o diário de Davi para facilitar a comunicação dele com Deus, mas o salmo também era o seu discurso para animar os aflitos, porque lembrem-se, o justo usa palavras para comunicar, e Davi está aqui comunicando ânimo. Anima bastante os abatidos quando os justos usam palavras piedosas para se comunicar. Olha o que diz Provérbios 12 sobre isso. Provérbios 12, 25 e 26. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Por quê? Porque o justo usa palavras para comunicar caminhos. Agora, o perverso usa palavras para manipular pessoas. Provérbios 25, 25 diz que como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Palavras piedosas, quando comunicadas pelo justo, animam, irmãos, apontam caminhos, traz refresco. Um dos hinos preferidos dos batistas em todos os tempos é o 155 do cantor cristão. O hino 155 traduz bem o que nós estamos dizendo sobre nos comunicarmos com Deus na hora da aflição. O hino diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. A maioria dos batistas sabe de cor esse hino, principalmente os das gerações mais anteriores à minha. Infelizmente, a nova geração não é muito dada aos hinos, e nós temos belíssimos hinos que nós não deveríamos jamais nos esquecer. A maioria dos batistas de todo mundo conhece e canta esse hino. Agora, poucos sabem como esse hino nasceu. O hino foi escrito em 1865 por Joseph Scriven, no Canadá. E sabe por que ele escreveu esse hino? Porque ele queria comunicar palavras de ânimo à sua mãe, que estava precisando de conforto lá na Irlanda. Então ele escreve um poema, palavras que visavam comunicar consolo. A mamãe, que provavelmente estava se sentindo só, desfalecendo, desamparada, e ele escreve, porque esse é o teor do poema. Aí um amigo, durante uma visita, a mãe do autor do hino viu os versos e convenceu o Scriven a publicá-los. E aí em 1868, um homem chamado Charles Converse, ele publicou. A letra e a música foram feitas em 1875 e foi Ira Sankey. Ira Sankey era o cantor que acompanhava o famoso evangelista Moody.
E foi Ira Sankey que incluiu esse hino numa coleção de hinos chamada de Gospel Hymns, hinos evangélicos. Mas é curioso notar como nasce o hino 155 do cantor cristão. Nasce do coração de um justo, que resolve comunicar-se com Deus e comunicar-se com sua mãe em aflição. O justo, assim como Joseph Scriven, assim como Davi, o justo usa palavras para se comunicar com Deus, desabafando. Também para se comunicar com o próximo, edificando. As palavras do justo são sempre e devem sempre ser temperadas com sal, conforme Colossenses 4, verso 6. Agora, por outro lado, o ímpio usa palavras para manipular. Ao comunicar-se com Deus, Davi fez utilizando pronomes pessoais na primeira pessoa do plural. O salmo não é um salmo pessoal, é um salmo nacional. Ele fala sempre em nós, está tudo no plural. Foi a forma que Davi encontrou de dizer que a maioria composta pelos justos, ou melhor, a minoria que era composta pelos justos estava penando nas mãos ou por causa das línguas da maioria ímpia. Eles estavam vivendo, irmãos, um problema nacional. Portanto, queridos, qualquer semelhança não é mera coincidência com o que nós veremos no Salmo 12. Era um problema nacional. Olha só, verso 2. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Um parêntese sobre o versículo 3. Nos Salmos nós sempre encontraremos expressões fortes como essa. São salmos imprecatórios ou de maldição. E eu já disse, vale repetir ao longo de toda essa jornada pelos salmos. Quando o salmista coloca dessa forma, que a princípio para nós é belicosa, é iracunda, é cheia de raiva, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. O que nós aprendemos disso é que enquanto o pecador não se arrepende, se ele não se arrepender, o que sobrevém a ele é castigo na mesma proporção do pecado dele ao longo da vida. Então, quando a gente olha e vê um salmista inspirado por Deus dizendo: corte os lábios, arranque as línguas, isso nos assusta, nos causa um certo terror, mas porque quer mostrar para nós que o pecado do mau uso da língua é horroroso. É isso que Deus quer mostrar para nós. Então, cada um mente, seus lábios são bajuladores, falam com segundas intenções, a língua deles é arrogante. E olha o que eles dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Irmãos, vocês perceberam? Davi e a nação com ele, a minoria justa, todos eles eram vítimas de homens mentirosos, bajuladores, egoístas e orgulhosos, diz o Salmo. Sabe o que significa o verbo mentir no hebraico? O texto diz que eles mentiam. Significa palavras vazias. Uma mentira é uma conversa sem lastro, sem comprovação. Como o dinheiro de um país que só emite cédula, mas não tem lastro aquele dinheiro. Não tem fundamento, não tem como pagar de volta. Então a mentira é isso, são palavras sem lastro, conversa sem comprovação, são palavras vazias. Bajular significa fala mansa, fala suave. Bajula alguém
adula alguém que tem a intenção de obter alguma coisa em troca. Provérbios 28, 23. A propósito, irmãos, sobre a bajulação será a grande arma do anticristo para cativar e corromper as nações. Olha o que diz Daniel 11, 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus não será pego pela lisonja do anticristo, ou dos vários anticristos que já saíram e estão aí, ainda sairão pelo mundo, como diz João. Irmãos, só não caem em lisonjas ou nas palavras lisonjeosas dos outros aqueles que têm o coração firme e fundamentado em Deus, que conhecem o seu Deus. Agora, aqueles que não conhecem o seu Deus, que não sabem em quem têm crido, caem facinho na bajulação dos outros. Judas, na carta dele antes do Apocalipse, Judas conecta a bajulação com o caminho dos ímpios que serão condenados no juízo final. Olha o que Judas diz no verso 6: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Quem bajula fala manso e suave, engrandecendo o outro, não porque o outro seja tudo aquilo, mas porque quer convencer o outro a dar-lhe algo em troca. Então são mentirosos, tudo que eles dizem não tem lastro, bajulam porque querem coisas em troca, têm segundas intenções. O que são segundas intenções? A palavra no hebraico é interessante, significa falar com os dois cantos da boca. Segundas intenções, literalmente no hebraico a gente lê da seguinte forma: falam com um coração e um coração. Ou seja, segundas intenções descreve uma palavra que significa uma coisa, mas para dizer o oposto. Aí eles são arrogantes. Significa, o Aurélio define a arrogância da seguinte forma: arrogância é o orgulho manifesto através de atitudes altivas, desdenhosas ou soberbas. No Salmo 12, o arrogante se gaba da sabedoria dele para usar as palavras contra o outro, manipulando o outro a favor dele. Olha o verso 4: venceremos graças à nossa língua. Irmãos, ele está aqui se gabando da capacidade de mentir, de bajular, de saber usar segundas intenções. Esse é o orgulho do ímpio. Ele também se gaba do poder dele, quando ele diz: eu sou dono dos meus próprios lábios, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Você já ouviu alguém dizer isso? Somos donos dos nossos próprios lábios, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Alguém que usa essa expressão está dizendo o quê? A boca é minha, eu falo o que eu quero. Quem usa essa expressão está dizendo assim: eu sou poderoso o bastante para bancar o que eu estou dizendo. Ele se gaba do seu poder, ele se gaba da sua autonomia. Ele diz: quem é Senhor sobre nós? Ninguém manda em mim. Irmãos, a gente lê esse salmo e a gente vê os nossos dias. Gente que se gaba da capacidade de mentir, de bajular, de distorcer, de manipular. Gente que se gaba do poder que tem para dizer o que quer e banca o que quer. Gente que se gaba e diz: ninguém é dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Irmãos, isso a gente vê acontecer em todos os lugares, em todas as áreas da vida. Agora, veja que os ímpios fazem isso
a fim de obter algo que o exalte. Ele mente para o exaltar, ele bajula para se beneficiar, usa de segundas intenções para ser recompensado. O interesse do ímpio nunca é de comunicar verdades e consolo. O interesse dele nunca é de conduzir o outro pelas veredas da justiça. Nunca. Aliás, o Salmo de número 1 nos diz que o ímpio tem o seu próprio conselho. O ímpio tem a sua própria conduta. O ímpio tem o seu próprio círculo. A satisfação do ímpio não é a lei do Senhor. A satisfação do ímpio é prosperar sem o senhorio de Deus, para não ter que repartir com Deus a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se senta no círculo dos zombadores. Ao contrário, a satisfação do justo está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Não é isso o caso do ímpio. O justo é como árvore plantada à beira de águas. O justo reconhece que precisa de água, o ímpio não. O justo frutifica para abençoar, o ímpio detém para si. O ímpio não reparte, o ímpio não dá, o ímpio só quer ter. Agora, tudo que o justo faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Irmãos, os ímpios usam palavras para manipular, a fim de obter algo que o exalte, que o beneficie e que o recompense às custas dos outros. A gente tem visto isso hoje em toda parte, irmãos. Essa é a tendência social. Por exemplo, propagandas enganosas, propagandas com segundas intenções, políticos e governantes que mentem para ganhar o pleito e para se manter no pleito, mídia que manipula, sistema jurídico que não se pauta pela verdade, líderes religiosos hipócritas, gananciosos, mentirosos. Eu li algo sobre o ex-presidente John Kennedy que me deixou estarrecido. O que é a mentira de um líder? Durante a vida dele como presidente norte-americano, ele fez questão de aparecer em fotografias que mostravam ele um homem de família, com família. E o que biógrafos começaram a dizer recentemente é que os conflitos entre ele e a mulher eram enormes dentro da Casa Branca. No meio da noite, quantas não foram as vezes que os seguranças tinham que ficar na porta de uma determinada sala ou quarto daquele gigantesco palácio onde mora o presidente americano, porque lá dentro ele se alegrava com prostitutas, mas para o povo ele posava como homem de família. E o que é pior, e que poucos, ou eu praticamente nunca vi isso na mídia, li em uns poucos biógrafos dele, o homem levou consigo para o caixão uma doença venérea da qual ele nunca se curou. O presidente Nixon, dando uma palestra na França, chegou dizendo o quanto ele conhecia do francês, já que ele tinha se formado no college em francês, não sei de que jeito, quando na verdade ele nunca tinha feito uma aula, mas queria aparecer bem na fita. E nós poderíamos aqui, irmãos, multiplicar os exemplos de homens mentirosos, bajuladores, manipuladores, com segundas intenções, que fazem isso para manipular os outros a fim de se beneficiarem, de se exaltarem, de se recompensarem. Davi e os justos do seu tempo estavam sofrendo nas mãos deles, como nós estamos hoje. Agora, graças a Deus, que é de Deus a palavra final. Então o justo usa palavras para se comunicar, os ímpios usam palavras para manipular, mas o Senhor usa palavras para abençoar. Olha o que diz o verso 5 do Salmo 12. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu tenho ouvido as palavras do meu povo,
Eu tenho ouvido os clamores secretos do meu povo. Eu tenho ouvido os gemidos deles. Eu vou me levantar, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. Tudo aqui que está sendo dito em contraposição às palavras do ímpio. As palavras do ímpio não têm lastro. As do Senhor são puras. As palavras do ímpio são bajuladoras. Não, as do Senhor são prata purificada num forno, 7 vezes refinada. O que Deus diz é confiável. Ele diz a verdade. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Irmãos, o Senhor julgará com justiça. Estejamos todos muito certos dessa verdade. Nossos líderes, nossos governantes podem manipular, podem perverter, podem mentir, podem bajular, podem achar que têm o poder nas mãos, que bancam o que querem, enfim. Mas o Senhor julgará com justiça, Ele terá a palavra final. Agora, tudo isso acontecerá no grande dia do Senhor. E eu não sei se você notou, porque o Salmo termina dizendo o seguinte: o ímpio continuava altivo. Você notou isso no verso 8? O texto está dizendo, nós lemos no verso 5 que o Senhor diz: levantarei-me. Mas o salmista termina dizendo que o ímpio continua andando altivo. O ímpio conseguiu um habeas corpus aqui. O ímpio está solto, com tornozeleira. Ele anda para lá e para cá. Como é que a gente vive com o ímpio andando entre nós, usando as palavras para manipulação? Como é que a gente faz, irmãos, para a gente não se tornar como eles, usando palavras brutas? Enquanto o dia do Senhor não chega para desmascarar o ímpio, deixe-me extrair 3 lições e a gente termina. Primeiro, a gente tem que viver com fé e esperança na graça de Deus. Fé e esperança na graça de Deus. Verso 5: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. É a graça futura de Deus. O justo se apega naquilo que Deus vai fazer por ele. O justo caminha com fé e esperança na graça de Deus. Em segundo lugar, confiança e segurança na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Fé e esperança na graça de Deus, confiança e segurança na palavra de Deus. Verso 6: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. O crente não pode se apartar das Escrituras. O crente tem que ler e reler, e ler e reler, ler a Bíblia em carreirinha, do começo ao fim. Terminou, lê de novo, terminou, lê de novo. Procura conhecê-la através de sermões, de mensagens, de livros bons. Lê as Escrituras, ele confia e se segura na palavra de Deus que abençoa. Então ele tem fé e esperança na graça de Deus, ele tem confiança e segurança na palavra de Deus, e por fim, ele vive em estado de bem-aventurança diante de Deus. O Salmo termina dizendo, verso 7, Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Porque os ímpios, eles continuam andando altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Davi, irmãos, termina dizendo que enquanto o Senhor não retornar,
enquanto Jesus não vier, enquanto não se cumprir o que Paulo diz aos Coríntios, Maranata, vem Senhor Jesus, enquanto isso não acontecer, os ímpios continuarão por aí e nós viveremos espreitados por eles. Essa é a verdade, irmãos. A diferença é que a gente vive no meio dos ímpios com fé e com esperança na graça de Deus, com confiança e com segurança na palavra de Deus, e num estado de bem-aventurança, porque Deus virá redimir. Nós temos o Senhor, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a promessa do Senhor. O Senhor usa palavras para abençoar, e nós faremos muito bem se a essas palavras nós nos agarrarmos com fé e com esperança. Porque se nós, irmãos, não nos agarrarmos com fé e com esperança na palavra de Deus, nós não vamos conseguir seguir a vida com confiança e segurança. Gente assim que se agarra à palavra com fé e esperança, gente que vive com confiança, com segurança, é gente que vive em estado de bem-aventurança. Os problemas não desaparecem, como diz o Salmo no verso 8, os ímpios continuam, mas a nossa atitude muda, e muda completamente. Você quer uma prova disso? Abra para a gente terminar em Mateus 5, nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a herança, ou a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lendo essas bem-aventuranças, irmãos, a gente fica com a nítida impressão de que o bem-aventurado é aquele que aprendeu a viver em estado de bem-aventurança, enquanto os ímpios andam altivos aí por toda parte. As bem-aventuranças é para nós desfrutarmos desse estado aqui e agora, aguardando o cumprimento de tudo isso, sim, é claro, mas enquanto os outros exaltam a corrupção entre os homens, nós não, nós temos um espírito pobre diante de Deus, nós choramos diante de Deus, nós nos humilhamos diante de Deus, nós temos fome e sede de justiça, nós somos misericordiosos, nós temos um coração puro, ou buscamos tê-lo, nós pacificamos enquanto os outros põem fogo e incendeiam, e nós somos perseguidos porque nós somos um povo de justiça. Agora, irmãos, só consegue viver assim quem fizer bom uso da palavra de Deus, quem recebe a palavra do Senhor, quem se alimenta com a palavra do Senhor, quem confessa a palavra do Senhor. Quem assim o faz será salvo, será transformado e vai saber usar a palavra para abençoar, assim como Deus usa a palavra para abençoar. Vai usar a palavra para comunicar, assim como o justo deve fazer. E jamais vai viver derramando seu coração ímpio com palavras de manipulação. Então que nós saiamos daqui hoje à noite com a certeza de Davi no Salmo 12, 7. O Senhor nos guardará seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Mas os ímpios continuam altivos por toda parte. A corrupção ainda é exaltada entre os homens. Mas nós somos um povo de fé
e esperança na graça de Deus. Nós somos um povo de confiança e segurança na palavra de Deus. Nós somos um povo que cultiva um estado de bem-aventurança diante de Deus. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, que o Senhor nos faça reviver a fé a cada instante, a esperança. Que o Senhor produza em nós confiança, segurança. E que a Tua palavra seja a fonte de tudo isso para nós. Ela que nos aponta a graça. Ela que nos revela a verdade, o caminho. Através dela nós recebemos a vida. Os ímpios continuam por aí, Pai. Por isso nós dizemos: venha a nós o Teu reino, venha logo. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Queremos ver o grande dia, quando a justiça tomará conta de toda a terra. Ó Deus, enquanto esse dia não chega, nós com expectativa, queremos viver pobres em espírito, chorando, humildes, tendo fome e sede de justiça, praticando a misericórdia, buscando pureza de coração, pacificando, não temendo a perseguição por causa da justiça. Nós queremos ser assim felizes e bem-aventurados. Faça de nós esse povo que faz bom uso da palavra e que também distribuem boas palavras. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, a palavra eterna do Pai. Amém, Senhor.